Mais um modelo da Mercedes-Benz que eu, Jorge Augusto, trago em matéria de avaliação completa para vocês. Estamos falando aí do CLA, modelo compacto da Mercedes-Benz, que, como a gente sabe, deriva aí de uma plataforma que sai em vários modelos, como o A, o B, o GLA, o GLB e aqui o CLA. O CLA, ele mistura duas coisas, né? O visual aí de um veículo coupé, porém com uma construção sedã. Esse daqui é a versão mais civil do CLA, o 250. Por quê? No nosso canal a gente já fez matéria aí no passado com versões mais apimentadas desse carro, como o CLA 35 e o CLA 45, ambos aí da linha MG. Mas agora chegou a hora da gente conhecer em detalhes esses. Por quê? Ele continua sendo um modelo muito bonito, divertido para dirigir e extremamente eficiente em matéria de consumo de combustível. Vamos ver tudo isso. Aqui pelo lado a gente já pode destacar coisas legais. As rodas, por exemplo, aro 18 polegadas em liga leve diamantada em 2 tons, com pneus 225 de largura, perfil 45. Também a gente consegue ver os detalhes de acabamento aqui pintados em preto brilhante ou preto piano, inclusive com o espelho nesse mesmo tom. E olha, tem esse teto solar que ele bascula e também abre. É quase um teto panorâmico, porque como você consegue ver, ele vem até aqui metade da porta traseira. Mas uma coisa legal nesse carro, quando você abre a porta, olha aqui, vocês estão vendo? Não tem aquele frame da porta, né? O vidro vai direto ali na lateral. Porta dianteira fica até mais fácil de ver. Uma característica que normalmente a gente encontra em veículos coupé. O barulho que vocês estão escutando é o motor aqui do CLA ligado. Sabe por quê? Porque a gente quer falar do farol. E só dá para ligar o farol se o motor estiver ligado. Não liga na posição de ignição. Pois bem, farol aí totalmente iluminado em LED. Você está vendo aí a assinatura de lanterna. Quando a gente tem aqui também o pisca totalmente iluminado em LED. E agora, olha, quando a gente liga o farol, olha que legal. Ele acende e apaga de forma progressiva, não é de uma vez. É um charmezinho a mais. E quando a gente usa o farol alto, você tem aí o refletor parabólico interno, onde está o farol alto, e o farol baixo está no tipo projetor. Outro detalhe, esse farol aqui também tem um sistema de autonivelamento. Então, quando o carro tem mais peso ou menos peso, ele vai acertar o facho de acordo com a condição de carga do carro, proporcionando uma melhor iluminação. Abrindo aqui o capô, muita coisa legal para contar. Já começa pelo sistema de mola a gás, com manta acústica e até mesmo ó, esse elemento aqui para ajudar na dissipação de calor. Você vê que é aquele acabamento caprichado Mercedes-Benz. O motor em questão aqui é um 2.0 turbo injeção direta 16 válvulas que a Mercedes batiza de M260. Agora, vocês estão vendo que esse motor aqui está montado de forma transversal aqui no carro. E por que eu estou destacando isso? Muita gente pergunta, mas esse motor da 250, da CLA 250, não é o mesmo motor que está lá na classe C? Olha, pessoal, não é, porque aqui ele tem o código M260. Lá na classe C, o código é o M264. Mas os motores têm a mesma engenharia. O que basicamente muda é que esse é para montagem transversal, enquanto o 264 é para montagem longitudinal. Mas a engenharia dos motores em si é muito parecida. Aqui a gente também consegue ver com bastante destaque o turbo. É essa peça que está embaixo dessa capa. Inclusive, ó, aqui na capa, ó, você tem um aviso que ela é quente, para não colocar a mão. E você pode ver que essa capa aqui acompanha justamente essa peça que está aqui em cima. Tudo isso pensando para evitar que o calor da peça do turbo acabe danificando ou até mesmo interferindo em outros componentes que estão aqui dentro do cofre do motor. Outra coisa que chama a atenção, a bateria do carro. Pois bem, ela está escondida aqui embaixo dessa capa. A gente consegue ver aqui o símbolo da bateria. Mas se você precisar fazer uma partida auxiliar, você vai expor aqui o polo positivo e o polo negativo está aqui direto na carroceria. Então você consegue ver o capricho e a construção que a Mercedes faz simplesmente para facilitar aí uma partida auxiliar, mas ao mesmo tempo não deixar a bateria assim tão exposta. Mas e os números, convencem? Vamos lá, potência máxima de 224 cavalos, torque máximo é de 350 Nm ou 35,7 kgfm. São números bons. Esse motor aqui
está acoplado a uma transmissão 7G DCT, ou seja, Dual Clutch Transmission. É a robotizada de dupla embreagem de 7 marchas. Pois bem, esse carro tem tração somente nas rodas dianteiras e com todos esses números aqui, ele vai de 0 a 100 em apenas 6,3 segundos e a velocidade máxima é de 250 km por hora. Então, mesmo sendo uma versão, digamos assim, civil da CLA, você vê que desempenho não falta, né? Outro fato curioso, os carros compactos da Mercedes-Benz, aí essa família de A, B, CLA, GLA, GLB, eles foram projetados inicialmente para terem apenas tração nas rodas dianteiras, tanto é que o código interno lá da Mercedes é MFA, Modular Front Wheel Architecture. Como nós estamos aqui na segunda geração, é o MFA2. Aí vocês vão falar, mas espera aí, os carros AMG têm tração integral? Tem, só que a tração é dianteira, acoplando a traseira quando há necessidade. O projeto em si de todos os carros compactos dessa plataforma são sempre prioritariamente dianteiros. Para a Mercedes-Benz e para os padrões europeus, acredite se quiser, esse aqui é um veículo compacto. Mas quando a gente coloca ele no mercado brasileiro, aí a coisa muda. Por quê? De entre-eixos são praticamente 2,73 metros, então é maior do que alguns sedãs médios que nós temos aqui no mercado brasileiro. E de comprimento são praticamente 4,70 metros, dá até para começar a arranhar aí os sedãs grandes, mas a gente pode dizer que ele acaba sendo um médio aqui. Outras coisas que a gente pode destacar são as suspensões. Lá na frente é uma suspensão totalmente independente do tipo McPherson, e aqui atrás também é totalmente independente do tipo multibraço. E aí, além dessas rodas aro 18 polegadas, a gente, claro, num carro desse, vai ter freio a disco nas 4 rodas. Mas o grande destaque é justamente essa traseira aqui, que apesar dele ter a construção de um sedã, o porta-malas num espaço diferente aí do resto da carroceria, o caimento do teto, você pode ver que ele tem uma linha de continuidade que lembra aí um automóvel coupé. Aqui atrás muitos elementos interessantes. As lanternas, por exemplo, divididas entre a tampa do porta-malas e a carroceria. Aliás, lanternas totalmente iluminadas em LED, 100% LED aí. Outra curiosidade, o símbolo da Mercedes aqui, ele tem duas funções. Primeiro, você é a maçaneta para abrir o porta-malas e quando a gente dá ré, tem uma câmera aqui que levanta o símbolo justamente para você conseguir ver a imagem da câmera de ré. Então a gente consegue ver elementos interessantes, tanto em matéria de design quanto funcionalidade. Mas tem também elementos que geram alguma polêmica. Quando você olha na parte de baixo do para-choque, você vê esses elementos aqui que parecem uma dupla saída de escapamento, mas não são, tá, pessoal? Essas saídas aí são fechadas, elas estão aí por uma questão de estética visual. Aí você está perguntando, mas e a saída de escapamento? Pois bem, aí você tem que praticamente entrar debaixo do carro para conseguir ver a saída de escapamento. Tem uma de cada lado, mas elas não estão ligadas nesse elemento estético que você vê aí no para-choque. Abertura do porta-malas. Pois bem, tem botão na porta do motorista, tem essa alavanquinha aqui, como eu expliquei, e até mesmo aqui na chave de telecomando. E ó, apertei, abriu quase que completamente a tampa. Olha, não é um acionamento elétrico, é um sistema de contramolas, mas que facilita bastante aí para você fazer a abertura. E a gente vê um conjunto caprichado, né? Aqui a dobradiça toda encapada, a tampa do porta-malas também. Tem aqui um lugarzinho para você poder colocar a mão na hora de fechar. E uma curiosidade, vocês estão vendo esses dois parafusos aqui, ó? Tem um desse lado e um do outro lado. Para que serve esse parafuso? São parafusos, na verdade, de ajuste. Para quê? Para quando o porta-mala fecha, ele bate aqui nessa parte e você consegue fazer através dele o alinhamento e o ajuste perfeito da tampa. Pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença. O espaço é bom, são 460 litros em medição VDA, aquela com os bloquinhos. E detalhe, totalmente utilizável, porque a dobradiça entra numa área protegida, então você pode encher com muita coisa aqui que na hora de fechar o porta-malas não tem susto com a dobradiça. A gente também consegue ver aqui essas argolas no fundo aqui do porta-malas para quando você tem aquela rede organizadora que você compra na concessionária para dar um melhor ajuste das coisas, não deixar elas rolando. Agora, quando a gente levanta aqui o piso,
Vocês estão vendo aí algumas ferramentas, né? Então a gente tem ali o sistema do reboque do carro, que é o gancho. Você tem aqui um compressor para o pneu e o selante. Aí você deve estar se perguntando, mas cadê a chave de roda e o macaco? Então, esse carro não tem macaco. Por que ele não tem macaco? O pneu é do tipo Run Flat, que é aquele que pode rodar furado por algum tempo, em velocidade máxima de 80 km por hora e até uma distância de aproximadamente 80 km. Isso você vai consertar ou num borracheiro ou na concessionária. Então não há, entre aspas, a necessidade do cliente fazer aí a troca do pneu. O que você faz é usar aquele kit reparador, né, que você tem o selante e o compressor, para aumentar um pouco mais a autonomia do veículo. Mas o carro não tem step. Tem mais algumas coisas que a gente tem que chamar atenção, como essas pequenas maçanetas que você tem aqui no porta-malas, né? Então você tem uma de cada lado, mas olha só, eu vou começar aqui com a parte central do banco, que aqui por dentro você consegue rebater ela para ter comunicação com o porta-malas e levar objetos mais longos. Mas se você quiser, você também consegue com essa maçaneta rebater aí os outros dois lados do banco. Agora o que a gente tem que chamar a atenção é que quando você faz esse rebatimento, vocês conseguem ver que tem uma continuidade entre o piso do porta-malas e o encosto do banco? Eu estou destacando isso porque tem muito carro e quando você rebate o banco fica um ressalto. E aqui não, fica um assoalho plano que fica muito mais fácil de você transportar objetos um pouco mais pesados e mais longos. Ajustes aqui, praticamente tudo manual. Então você tem distância do assento, você tem a altura, inclinação do assento e até mesmo aqui o extensor de pernas, também com ajuste manual. O único ajuste elétrico é aqui, o do lombar, que você tem o botãozinho. Volante, você também tem ajuste manual aqui de profundidade e altura do conjunto. Até você consegue encontrar uma posição bastante confortável. A gente não pode esquecer que o CLA é um carro mais baixo, ele tem aí uma proposta mais esportiva. Então você senta numa posição mais baixa e também ressaltando essa questão da esportividade na posição. São 2,73 m no entre-eixos e ajustei aqui os bancos dianteiros de forma confortável para mim. Olha só, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui aproximadamente 4 dedos, o que não é ruim. Já a movimentação de pés, ela não chega a ser tão ampla assim, mas ainda assim você consegue sentar confortavelmente. Só uma ressalva, que você tem aqui um túnel traseiro central alto, então se você levar uma quinta pessoa aqui no centro, ela não vai muito confortável, mas o passageiro da esquerda e da direita até que encontra um bom conforto. E falando de acabamento e recurso, olha, a porta, por exemplo, tanto na parte superior quanto na do meio, couro acolchoado. O plástico duro é só embaixo, a gente vê um bom padrão de acabamento. Tem mais coisas. Aqui dentro, luz de iluminação de leitura, ganchinho para você pendurar cabide, temos ainda porta USB-C para carregamento, descansa-braço escamoteável, inclusive com 2 porta-latas. Vemos aqui bons recursos. Aqui entre os bancos, então tem esse descansa-braço com tampa acolchoada, um bom acabamento. Aperto aqui, compartimento, inclusive com tomada USB-C para carregamento de dispositivo. Tem mais esse outro, com uma tampinha do tipo veneziana, compartimento porta-objetos, porta USB-C para integração com a central e mais uma tomada 12 volts. 2 porta-latas que tem inclusive esse sisteminha aqui de ajuste para quando você tem aí um objeto um pouco menor. Então a gente consegue ver uma boa organização. Aqui no meio a gente tem alguns controles. Isso aqui é um apoio de mão para você conseguir usar esse touchpad aqui que controla a tela da central multimídia. Você tem alguns botões rápidos como o botão Home, o botão Voltar, Avançar e propriamente o touchpad. E em volta mais botões. Aqui o Dynamic Select com modo de condução, o sistema de estacionamento, funções rápidas do carro, um botão personalizável, acesso rápido à função do telefone, rádio e mídia, função de navegação quando você tem um celular integrado com Android Auto e Apple CarPlay e o botão de volume. Tudo isso para facilitar o manuseio da central multimídia. Mais alguns detalhes de estilo. A saída aqui de ar. Quando ela está na vertical, ela está fechada. Na horizontal, ela está aberta. A gente também vê aqui, ó, LED, iluminação, tanto na saída de ar, como também em aqui detalhes do painel. E você consegue configurar isso. Pela central multimídia, aqui no menu Conforto, você tem aqui a luz ambiente, onde você consegue escolher alguns padrões pré-definidos. Eu vou mudar aqui para Firehead.
você consegue ver que ficou aqui um tom alaranjado, né? Ou ainda, você pode colocar aqui o Jungle Green, e agora ele mudou para verde. Então são vários padrões pré-definidos que você consegue escolher. Você consegue deixar num processo multicolor, uma animação e até mesmo outros efeitos. E tudo isso configurado diretamente pela central multimídia. Antes de eu dirigir aqui a CLA, eu quero fazer algumas considerações. Bom, primeiramente, antes de eu dar a partida, sistema de chave presencial com partida por botão, eu vou só ligar a ignição. E na central multimídia, usando o touchpad aqui, eu quero acessar essa função, informações do carro. Essa função, vocês estão vendo, ó, ela só é disponível com a ignição. Então eu vou apertar aqui o botãozinho de ignição para colocar o carro em ignição sem dar partida. Ali a gente tem várias informações, e uma informação importante, essa aqui, ó, tensão da bateria. Como é que a gente usa essa informação? Quando o carro está com a bateria boa, esse número, quando você está com o carro parado, está sempre acima de 12 volts. Se esse número aqui estiver muito abaixo de 12 volts, provavelmente você tem um problema na bateria. E aí quando você dá a partida, olha o que acontece. Aquele número começa a subir. Por quê? Porque o alternador começa a carregar a bateria. E aí quando ele está carregando a bateria, é muito comum esse número ficar estabilizado ali na casa de 14,4 volts ou 14,5. Se aquele número ficar muito maior do que essa tensão, aí sim, você pode ter um problema no alternador. Então, este indicador aqui serve tanto para indicar uma sobretensão do alternador, que pode ser um problema, como também um problema da bateria quando o carro está em descanso e a tensão está mais baixa que 12 volts. O ar-condicionado aqui é digital e automático de simples zona. Então a gente tem esses botões físicos, onde você consegue fazer aqui o ajuste da temperatura, fazer o direcionamento do ar-condicionado, além de ligar e desligar a função, recirculação, velocidade, o modo automático. Aí você deve estar se perguntando, tem como controlar pela tela da central multimídia? Tem também. Você apertando a tela em cima da função, você tem aqui a função de temperatura, do direcionador, da velocidade e todas as outras funções físicas. Então o cliente pode escolher entre controlar pelos botões físicos ou até mesmo diretamente pelo touchscreen da tela multimídia. Aqui na CLA, como em vários outros carros da Mercedes-Benz, esse volante multifuncional é bem inteligente para você poder fazer os ajustes. Basicamente, aqui do lado direito, essas funções aqui da parte de cima, o touchpad, a casinha, se relaciona com a tela da central multimídia. E do lado esquerdo, as mesmas funções se relacionam com o painel que vai à frente do motorista. Então fica bem simples. Desse lado aqui você vai controlar a tela do multimídia com as funções de cima, e do lado esquerdo você vai controlar aqui as funções do painel, inclusive as funções de configurações mais específicas. E dessa forma é bem simples, por exemplo, você trocar a configuração aqui do painel, que tem vários estilos. Temos esse aqui que é o clássico. Temos um estilo aqui que é o estilo esportivo, que deixa o painel mais vibrante. Você também tem, por exemplo, um estilo aqui mais moderno, que é esse aqui, progressivo. Ele dá um visual mais futurista, coloca inclusive o contagiros ali em casas decimais. Ou ainda, quem gosta de um visual mais discreto, tem também o estilo sutil, que nesse caso ele simplifica bem o painel para quem quer dirigir com pouquíssima informação. No painel à frente do motorista, você tem muitas funções disponíveis, então são vários menus. Começando por esse de assistência, nós vamos mostrar funcionando com o carro dirigindo. Você também tem um menu dedicado ao telefone, quando você tem um telefone conectado. Menu de navegação, nesse carro está indisponível porque ele não tem mapa de GPS embarcado. Informações do computador de bordo, e aqui você consegue ver várias coisas relacionadas ao consumo do veículo. Você também tem aqui o menu do rádio, das mídias que você está utilizando, o painel com o estilo aí dos painéis diferentes. E aqui em serviços, além de ele mostrar algumas anomalias que acontecem com o carro e outras configurações, você consegue, por exemplo, colocar numa tela maior a temperatura da água do motor. Ela já está ali na parte de baixo do contagiro, mas se você quiser exibir ela de forma maior, você consegue. E até mesmo o nível do óleo do motor. Então, o que não falta nesse painel é instrução para o motorista e de forma personalizada para cada tipo de gosto. Hora da gente vir aqui para a nossa manobra, mas antes eu quero destacar mais uma outra função que a gente tem aqui na tela do multimídia, que são informações do veículo. Então, ó, quando você pisa no freio,
ele indica o quanto você está pisando no pedal de freio, também indica o quanto você tem de pedal de acelerador, ou ainda, o quanto você está virando as rodas em graus. Bem legal essas informações, mas vamos lá para a nossa manobra. Quando a gente engata a ré, ele expõe a câmera lá atrás no símbolo, e aí ele coloca essa imagem que tem uma boa resolução, e como vocês estão vendo, linha de guia dinâmica, né? Ela acompanha aí o movimento do carro, e uma coisa curiosa é que quando você vira o carro, você pode ver que essa linha aqui ela abre um pouquinho mais. Por quê? Porque mesmo que as rodas do carro passem por cima aqui das faixas amarelas, ela indica o quanto de espaço que será necessário para ou a frente ou a parte traseira do carro não bater em nenhum obstáculo, né? Então ele faz aquele cálculo adicional, além de colocar aqui também uma imagem superior com os sensores de aproximação. E outra coisa, você também tem aqui uma visão grande angular, para quando você está dando ré numa via de alto movimento, ele abre mais os ângulos nas laterais para você conseguir ver carro se aproximando. Então vamos usar aqui a imagem sem distorção. Pois bem, esse carro tem freio de estacionamento elétrico, também é automático. Se ele estiver acionado e você acelerar, ele vai liberar o freio automaticamente. E como vocês podem ver, a resolução da câmera é muito boa, né? A gente tem muito boa definição ali atrás, ó, na árvore. Vamos até usar o sensor de estacionamento aqui para ver o funcionamento, ó. Como vocês viram, funciona muito bem. Coloco o gráfico aqui atrás e a gente tem uma boa precisão de funcionamento aqui em todo o sistema. Essa é aquela hora que vocês estão esperando aí o teste de tachão e lombada, que nós não faremos. E por que a gente não vai fazer? Muito simples. Aqui nós temos uma roda aro 18 polegadas e um pneu com um perfil relativamente baixo. Então esse tipo de obstáculo para esse tipo de roda e pneu é muito perigoso, porque o pneu tem uma baixa altura, né, em relação à roda, e se você passar com mais velocidade num tachão, o que pode acontecer? Você pode até mesmo danificar a roda, entortar a roda ou ainda causar dano no pneu. Então um carro como esse tem que tomar muito cuidado com tachão. E lombada? Pior ainda, né? Porque a frente desse carro, ela é muito baixa. Então, lombada, valeta, buraco, tachão, desnível, todos esses tipos de obstáculos, você precisa tomar um cuidado redobrado com a CLA. Mesmo essa aqui não sendo a versão AMG, eu indico para vocês muito cuidado mesmo. E até mesmo os locais onde você vai andar com ela, dê preferência a regiões onde o asfalto é bom, porque esse carro definitivamente não vai muito bem nessa buraqueira brasileira. E no piso desnivelado, vamos ver como é que é o isolamento acústico e conforto. O isolamento acústico é muito bom. E vou dizer, mesmo a gente tendo aqui um pneu de perfil baixo, a gente consegue ver um bom padrão de conforto aqui dentro do carro. Mas assim, piso levemente desnivelado, né? Porque se você pegar aí uma situação de muita ondulação, muito desnível, aí é aquela situação. A frente desse carro é baixa e a medida de roda e pneu também não favorece esse tipo de situação. Então, apesar de você não ter um desconforto e um bom isolamento acústico nessas situações, mais uma vez, não recomendo o uso frequente desse carro em pisos ruins. Nossa manobra de fim de rua, sempre usando o procedimento padrão. Vamos aqui no meio parar o carro, vamos lá. Uma volta e 1/4 para virar completamente o volante, né? E direção bem leve, né? Assistência elétrica. Vamos até encostar o pneu na guia. Ó, você vê que o sensor de estacionamento conseguiu identificar o obstáculo ali na frente, né? Vamos agora voltar aqui um pouquinho o carro para poder desvirar o volante com segurança. O volante é bem leve, você vê que você não precisa virar tanto o volante para ele virar completamente a roda. Câmera de ré muito boa. E olha, eu diria que o carro está centralizado aqui na rua. Então, como a gente já conversou, apesar de ser um modelo compacto para Mercedes-Benz, é um modelo de porte médio para o mercado brasileiro. Então a gente pode dizer que manobrar é bastante tranquilo, porque ele não usa assim tanto espaço na rua. Falando aqui de condução do carro, a gente tem aqui a alavanca
atrás do volante que você faz a seleção da marcha que você quer usar, né? Se é drive ou ré. Mas também temos o pedal shift aqui atrás do volante, para você poder interagir com as marchas. Então aqui, no momento que você aciona o pedal shift, ele já coloca o carro em condição manual. E aí você passa a usar o pedal shift diretamente. Se você quiser voltar para a condição automática, você vai apertar o pedal shift aqui do lado direito, segurar um pouquinho para ele voltar para a condição automática, uma vez que você não tem alavanca para poder fazer essa seleção. E usando aqui a alavanca na condição manual, olha só, em 100 km por hora e o painel no modo mais avançado, a gente tem ali 1.600 rotações por minuto. Acelerando aqui para 120, você vê que o câmbio rapidamente foi buscar uma marcha aí mais alta, mais baixa, né? A gente consegue fazer aí 1.900 rotações por minuto. São dois regimes de rotação bem baixos. E a nossa tradicional retomada de velocidade, ar-condicionado ligado, sempre o mesmo ponto da rodovia. Vamos reduzir aqui para 60 por hora. E agora vamos pisar tudo até 120, vamos ver? Ó, você vê que o câmbio busca rápido uma marcha boa para o sistema. E já chegamos no 120. Como vocês podem ver, o desempenho aqui desse motor 2.0 é muito bom. Vamos lá na nossa aceleração de 0 a 100. Primeiro, eu vou deixar o Dynamic Select aqui no modo Comfort, que é o modo mais padrão do carro, ar-condicionado ligado. E vamos fazer a nossa largada normal, né? A largada estolada. Vou até passar aqui para indicador de potência e torque do motor na central para a gente poder acompanhar. E estolando e saindo. Você vê que a saída do carro já é boa, né? E olha, fizemos aqui um 0 a 100 muito bom, 7.37. Agora vamos para a nossa segunda passagem e nessa situação eu já vou colocar o carro aqui em modo esporte. Vou desligar o sistema de ar-condicionado do carro e também vou acessar através aqui do touchpad o ESP para desligar o ESP do veículo. E agora nós temos aí a condição mais esportiva possível. Vamos lá, vamos estolar aqui o carro e saindo. Você vê que o carro patina mais, né? Canta pneu. E conseguimos um 0 a 100 de apenas 6.96 segundos. Os modos de condução que a gente tem aqui no Dynamic Select, eles mudam bastante a forma do carro responder. Então você tem aqui o modo Sport, que só de colocar nele, você já vê que o giro do carro já sobe, o pedal do acelerador fica mais sensível, o volante fica um pouquinho mais pesado, ou seja, ele ajusta o carro para uma condição esportiva. O modo Comfort é o padrão do carro, que ele vai acertar para conforto, só que ele também tem o modo Eco. E nesse modo, algumas outras coisas interessantes acontecem. Eu vou colocar agora aqui no modo Eco, e olha só. Quando eu tiro o pé do acelerador do carro, ele já desengata o câmbio. E ele faz isso com muita frequência. Então, isso aqui ajuda a economizar e economizar bastante combustível. Inclusive, quando o carro está desengatado, o Dzinho ali do painel, onde que indica a marcha, ele fica verde. E aí, no momento que você acelera o carro, ele engata o carro automaticamente. Isso é uma das possibilidades que o câmbio robotizado de dupla embreagem permite, né? Que você consiga acoplar e desacoplar a embreagem do sistema de forma muito rápida. Falando especificamente aqui da assistência à condução que esse carro tem, já coloquei aqui em tela inteira o menu de assistência. Ele consegue, por exemplo, monitorar a frente do carro e dizer em quantos metros de distância está o veículo à sua frente. Inclusive, quando você se aproxima muito do carro que vai à sua frente, essa medição constante que o sistema realiza, ele chega até mesmo a indicar que você está muito próximo do veículo da sua frente, colocando ali um triângulozinho vermelho. Para quê? Para que você preste atenção nessa distância, né? Então ele fica permanentemente medindo e se você se aproximar de forma muito rápida, além do triângulo vermelho, ele vai emitir um alerta e também tem um sistema de frenagem de emergência com o objetivo de tentar evitar ou mitigar a colisão. Outra função de assistência que você tem aqui é o aviso de saída de faixa. Então quando ele coloca as barras verdes ali no painel, significa que ele está indicando as faixas de rolamento.
só que funciona diferente. Se você estiver falando de faixa seccionada, que é o que nós temos aqui à nossa esquerda, e muda de faixa sem dar seta, o que acaba acontecendo? Ele vibra o volante para te avisar que você está fazendo essa mudança de faixa de forma involuntária, mas ele não tem aí um sistema de atuação no volante para trazer o carro para o centro da faixa. Entretanto, quando a faixa é contínua, que é o que nós temos do nosso lado direito da pista, olha só o que acontece. Vocês perceberam que ele deu uma freada no carro, fez até um barulho, e ele freou as rodas do lado oposto da faixa, né? Então, não é um sistema que atua no volante, é um sistema que atua no sistema de freio para chamar a atenção do motorista e corrigir a trajetória. Mas, novamente, é um sistema que atua no freio e não no volante, como a gente já viu em outros veículos. Aqui um adendo sobre o sistema de gerenciamento de desengatar o câmbio do carro. Vocês estão vendo que eu estou com o câmbio desengatado aqui numa pequena descida. Mas olha só, se eu pisar no freio com um pouco mais de força, olha o que acontece. Ele engata o carro para ajudar no processo de frenagem. Então, não dá para chamar isso aqui simplesmente de banguela, porque ele faz uma gestão inteligente desse desengatar o carro. Quando ele percebe que você precisa frear o carro, ele automaticamente engata o câmbio para aplicar essa força de frenagem. E tem mais, se o radar frontal também perceber que à sua frente está indo um carro muito perto, ele não desengata o câmbio, ele mantém o câmbio engatado. Então existe um processo inteligente no gerenciamento para ver quais são as condições onde o câmbio pode ser desengatado, mantendo sempre a segurança. Eu sempre costumo dizer nos meus vídeos que o torque no carro é muito mais utilizado do que necessariamente a potência. E aqui a gente tem um indicador de torque em newton-metros e é indicador de potência em kilowatts, né? É só fazer a conversão para cavalos. Mas ok, vamos lá. Eu estou aqui em baixa velocidade, estou aqui na casa dos 80 km por hora, velocidade constante na estrada, o giro está bem baixo, inclusive o carro está agora desengatado. Eu vou acelerar aqui um pouquinho, ele já engatou automaticamente a 7ª marcha, mas olha só. Com o pé bem suave no acelerador, você pode ver que eu já estou usando aqui 160 Nm de torque do motor. Porém, eu estou usando uma potência muito baixa. Se eu acelerar um pouquinho mais o carro só, olha só. Você está vendo como o torque já subiu bastante e a potência subiu pouca coisa? Moral da história. Normalmente, você está sempre usando o torque do motor nas acelerações e nas retomadas de velocidade. Já a potência, vocês vão perceber quando eu dou um pedalzão aqui, ó. Vou dar um pedalzão em tudo e à medida que o carro ganha velocidade, é que a potência vai subindo, tá vendo? Moral da história, potência é muito mais utilizada em alta velocidade, enquanto o torque é sempre usado nas acelerações e retomadas. Só para a gente não esquecer, esse carro aqui também tem o controle de cruzeiro, porém ele é convencional. Você programa aqui a velocidade, ele vai manter o carro na velocidade que você programou. Pisou no freio, cancela, ou apertou o botãozinho aqui no volante, ele também vai cancelar. E se além do controle de cruzeiro, você tem o limitador de velocidade, que é aquele que você acelera o carro até a velocidade que você escolheu. Mas o controle de cruzeiro aqui não é adaptativo. Então mesmo o carro tendo sistemas de assistência à condução, é importante destacar que o controle de cruzeiro aqui é convencional. Consumo da CLA é outro ponto de destaque. Aqui eu fiz várias medições. A primeira delas, eu saí lá da zona sul de São Paulo, fui até a cidade de Campinas, rodei dentro da cidade de Campinas aproximadamente 60 quilômetros e depois eu saí da cidade de Campinas até Itu. Nesse trecho todo, aproximadamente 215 quilômetros rodados. Velocidade média de 45 km por hora e olha que média legal, 14,9 km por litro. Mas claro, fiz a medição só de estrada, que aí foi o trecho de Campinas até Itu. E aí rodamos aproximadamente 70 km, velocidade média de 74 km por hora e a média chegou a impressionantes 19,2 km por litro, muito boa. E para vocês verem como o carro é eficiente, depois de todas essas andanças, mais os testes de aceleração que a gente fez e tudo mais, até o presente momento, o carro está com uma média de 13,5 km por litro. E aí teve também bastante área urbana.
O que a gente consegue constatar aqui é que apesar desse motor ser um 2.0 com bom desempenho, o sistema de gerenciamento de consumo de combustível, mais com a possibilidade de desengatar o câmbio e o modo eco, fazem toda a diferença na economia de combustível. E o seguro da CLA 250, como é que fica? Mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para conseguir montar várias simulações de seguro. Sempre lembrando, né, que o valor do seguro está atrelado ao perfil da pessoa. Mudou o perfil ou a utilização do carro, o valor também muda. Mas a gente pegou aí um perfil médio de cliente desse carro. E aí a gente conseguiu várias simulações diferentes. Eu vou colocar aqui as duas melhores para vocês. Pois bem, falando de seguro, conseguimos um seguro relativamente interessante, R$10.000, considerando o preço desse carro. E com uma franquia reduzida, já em 50%, de R$17.000. Mas olha só, tem uma outra opção que o seguro ficou um pouquinho mais caro, vai para R$13.000, e a franquia já reduzida em 50% fica em R$14.000. Então aí o cliente pode escolher entre um seguro mais barato ou uma franquia mais barata, mas a gente não pode esquecer, esse aqui é um carro bastante caro, daí esse preço de seguro. E o valor aqui da CLA 250, considerando aí a tabela da Mercedes-Benz de outubro de 2022, preço público sugerido aí na casa de R$330.000. Evidentemente que nós não estamos falando de um carro barato, mas se a gente considerar que o modelo aqui tem uma questão de eficiência muito boa em consumo de combustível, também tem um desempenho que convence, tecnologias interessantes, a exemplo do interior que você consegue personalizar com LEDs, além de alguns sistemas de assistência à condução. E para quem não abre mão do padrão de qualidade Mercedes-Benz, é uma opção. E se você gostou aqui da CLA 250, nossa dica é procurar aí as concessionárias Mercedes-Benz do Grupo Comarch. São 2 unidades em São Paulo para melhor atendê-los. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.